Queridos irmãos, eu estava preparando a mensagem e a mesma não poderia ter um outro cunho a não ser, obviamente, glorificar ao nosso Senhor, mas também ter uma menção ao papel das mulheres. E por que não dizer não somente ao papel das mulheres, mas a tamanha experiência vivida por cada uma delas na Bíblia, o jogral que foi apresentado aqui pelos nossos irmãos da SHB falou sobre inúmeras mulheres. Mulheres essas que tiveram as suas experiências com Deus, mulheres essas que tiveram as suas lutas, que tiveram as suas orações respondidas, e que não só as mulheres da igreja extraem experiências, como nós também, homens, que aprendemos bastante. Mas hoje, então, é o Dia Internacional da Mulher. Hoje comemoramos esse dia. E de onde é que vem essa ideia do Dia Internacional da Mulher? Como eu falei anteriormente, seria tão somente uma data que nasceu com uma intenção comercial. Segundo a história, ela se remete a partir de um incêndio que ocorreu em uma fábrica têxtil em Nova York em 1911, quando cerca de 130 mulheres, elas morreram carbonizadas. Elas estavam ali lutando pelos seus direitos, fecharam as portas daquela fábrica e queimaram essas 130 mulheres. Sem dúvida, esse acidente que ocorreu no dia 25 de março daquele ano, ele marcou a história. E ele marcou também essa trajetória para que neste dia as mulheres fossem reconhecidas, para que o reconhecimento, para que o valor das mulheres, eles fossem lembrados, e não somente lembrados, mas também que eles fossem respeitados. Mediante a esse contexto histórico tão recente, de que mulher falarmos na Bíblia? De que mulher apontarmos na Bíblia? O que trazermos para os irmãos nessa noite? E aí eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Iremos ler do versículo 14 ao verso 16. Livro de Gênesis, verso 21, do 14 ao 16, que nos diz assim: E na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio de água, e entregou nas mãos de Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, ele despediu-a com o menino e se pôs a caminho. E ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou: eu não posso ver o meu menino morrer. Sentada ali, ela começou a chorar. Amém? Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti e Te pedimos a Tua iluminação para que venhamos extrair, ó Deus, o máximo de aprendizado dentro desta passagem que nós lemos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amados irmãos, esse texto que nós lemos, ou melhor, esses breves versículos que nós lemos, nos choca. É um texto que muitas vezes pode nos assustar, porque nós vemos aqui a figura de um abandono, a figura de um pai que abandonou a mulher com uma criança. E o sofrimento dessa mulher chega ao ponto dela se afastar da criança, porque ela imaginava não aguentar ver aquela criança morrer de sede e não aguentar ver aquela criança morrer de fome. Quando nós falamos
em relação à figura da mulher, não temos como desvincular da figura materna. Hoje em dia nós temos visto nas mídias, nós temos visto na TV, nós temos visto nos jornais uma grande discussão sobre a figura do aborto, sobre a ideia do aborto, aonde muitas sociedades já têm legalizado. E nós compreendemos, irmãos, mediante a nossa concepção bíblica, que a vida só quem pode tirar é Deus. Só quem pode tirar a vida é Deus. Nós vemos nas TVs, nós ligamos, vemos nos jornais, mulheres que muitas vezes maltratam, que abusam e que matam seus filhos. É uma realidade. Infelizmente nós vemos isso de fato. Crianças que muitas vezes morrem mesmo antes de terem nascido. E aí quando a gente se depara com essa ideia lá no Antigo Testamento, nós vemos as mulheres que tinham seus filhos e os entregavam ao chamado deus Moloque, que era uma espécie de como é que chama? É uma espécie de, acabei de falar a expressão, de aborto, aonde a criança era lançada dentro do forno. O deus Moloque era uma imagem de um touro com o corpo humano, e uma grande chama, né, saía de dentro dele, e as crianças eram lançadas nesse forno em oferecimento ao deus Moloque. Mas a verdadeira mãe, mesmo diante de todas as dificuldades, a verdadeira mulher, mesmo diante de todas as lutas, ela ama, ela cuida, ela chora e ela não abandona a sua cria. Ela não abandona os seus filhos. A escrava Agar, ela é um exemplo de mãe, que ao contrário de muitas mulheres pagãs que são citadas em todo o Antigo Testamento, que ofereciam seus filhos ao deus Moloque, como nós acabamos de citar, ela não desistiu. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à condição financeira que ela não tinha ali para manter, ela não desistiu. E quantas mulheres têm a mesma atitude de Agar, que são abandonadas pelos seus maridos, que são desempregadas, que são muitas vezes sozinhas, mas mesmo em meio a todas essas dificuldades, elas não rejeitam seus filhos, mesmo em meio a todas essas limitações, elas continuam criando e educando na medida do possível, dando todo o seu amor, carinho, para que o seu filho possa crescer e alcançar um grande objetivo na vida. Aquela mulher, irmãos, ela foi humilhada. Agar, ela foi humilhada. Vamos voltar um pouco aqui a alguns capítulos. No capítulo 16, no versículo 6, nos diz assim o texto: E respondeu, pois, Abraão a Sarai: A sua serva está em suas mãos, faça como ela achar melhor. E então Sarai maltratou Agar, e Agar acabou fugindo. O que aconteceu aqui? Agar, irmãos, era uma escrava, e ela servia a Sarai. Sarai, no entanto, ela não podia ter filhos. A sua idade já estava muito avançada. Deus já havia prometido a Abraão que dele nasceria uma grande nação. Mas na cultura semítica, a mulher que não pudesse dar filhos ao seu marido, ela era considerada como uma desgraçada. E aí, essa expressão ela é muito mal compreendida dentro da nossa cultura aqui no Nordeste. Ela era isenta de graça. A compreensão é de que ela não tinha sobre a sua vida a graça de Deus. Uma pessoa que ela é cheia de graça, ela tem sobre a sua vida a graça de Deus. A pessoa que é desgraçada, ela é isenta dessa graça.
Então, dentro da cultura semítica, a mulher que não pudesse dar filhos para o seu marido, ela era isenta de graça. Ela não tinha sobre a sua vida o amor de Deus, ela não tinha sobre a vida a paz de Deus, ela não tinha sobre a sua vida essa boa visão da comunidade. Lembra de Ana, como ela chorava no templo para que Deus pudesse abrir a sua madre e ela tivesse um filho? E daí então Deus ouve a sua oração e permite com que ela tivesse um filho. Nasce então Samuel, que ela o entrega para o templo. Acreditava-se então que Deus havia fechado a sua madre. Sarai já era de idade bastante avançada quando ela tem uma ideia: vou ajudar Deus. Esse é o nosso grande problema. Muitas vezes Deus ele tem os seus planos, e os planos de Deus são incompreensíveis a nossa visão limitada, e nós tentamos dar um jeito ali para ajudar Deus, e essa foi a grande falha de Sarai, aonde ela desenvolveu ali um plano. Não, eu vou ajudar o Senhor. Já que eu sou muito idosa, já que eu tenho uma idade bastante avançada, eu entregarei a minha serva ao meu marido, para que ele possa fazer um filho, e desse filho, então, a promessa de Deus ser cumprida. O problema, irmãos, é que as promessas de Deus, para que elas sejam cumpridas, Deus não depende das nossas ações. Deus ele não depende da nossa ajuda. Deus não depende com que nós mexamos os pauzinhos para que as coisas venham a acontecer. E o texto então diz que após o nascimento desta criança, que se chamou Ismael, Deus então abre a madre de Sarai, que posteriormente Deus dá o nome de Sara, e ela engravida de Isaac. Então, quando ela engravida de Isaac, Agar, por já ter filho, ela se sente superior. Ela se sente acima da sua senhora. A escrava acreditava que a gravidez que ela tinha vivenciado poderia mudar a sua condição ali na casa, talvez até ela assumia a postura, né, de senhora daquela casa, mas foi quando Sara percebeu que ela estava abusando desta bênção a qual havia concedido, e Sara a humilhou diante de todas as pessoas, e a Bíblia diz que as suas palavras foram tão agressivas para aquela mulher, que as suas palavras foram tão fortes, que ela saiu ferida e que ela fugiu, ao ponto de um anjo a encontrar e mandar com que ela retornasse. Mas, irmãos, mulheres que muitas vezes vivem situações semelhantes à de Agar, que por algum motivo engravidam e sofrem por causa de decisões que não foram pensadas. Tomam decisões precipitadas, no entanto, não compreende que aquele não era o plano de Deus para a sua vida. Mas mesmo assim nós compreendemos que por mais que nós venhamos vacilar, por mais que nós venhamos falhar, por mais que nós venhamos errar, o amor de Deus, ele jamais é retirado de sobre nós. Aquela mulher, ela foi abandonada. E aí entra exatamente o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 21, verso 14 ao verso 16. Uma família não planejada, ela traz muito sofrimento. Crianças sofrem com separações dos pais. Eu posso imaginar o que se passa pela cabeça de uma criança que vivencia um processo, né, que assiste um processo de separação, ou que talvez seja
fruto de uma família não estruturada. E aí o que eu trago a atenção é de que a mulher, já que estamos falando sobre o Dia Internacional da Mulher, ela não é responsável sozinha pelos acontecimentos. A responsabilidade é de ambos. Tanto o homem quanto a mulher possuem responsabilidades. E antes de qualquer ação, antes de qualquer ato, precisa ser pensado. Uma questão que não aconteceu na história de Agar, Sarai e Abraão. Ismael então nasce. O texto diz que por volta de 14 a 17 anos, Sara então engravida e tem Isaac. Durante a cerimônia da circuncisão, Ismael então começa a caçoar de Isaac, e Sara toma aquilo como uma gota d'água. Não. O meu filho é o filho da promessa. O meu filho é a criança a qual foi escolhida por Deus. E exigiu então com que os dois fossem expulsos da sua casa. Será que isso é uma realidade que é tão difícil de nós vermos em nossos dias? Será que nós não conhecemos mulheres, não conhecemos crianças que vivem situações como essa, que são expulsos, que são abandonados, que são deixados de lado? Ou essa história de Agar é uma história tão real, é uma história tão presente? Ela exigiu que ambos fossem expulsos com um pedaço de pão e com um pouco de água, e eles foram lançados no deserto. A morte estava próxima, irmãos. Imagine a cena: um filho pedindo pão e a mãe sem condição de dar, um filho pedindo água e ambos no deserto, sem comida, sem água. Imagine o desespero de uma mãe ouvindo o choro da sua criança e ela sem poder suprir essas necessidades. Será que é uma história tão distante assim de nós? Será que nós não conhecemos ninguém que vivencia ou que vivenciou uma situação similar? Batem em nossas portas pedindo ajuda com crianças ao lado. Quantas mulheres vivem esse processo de sofrimento? Quantas mulheres foram abandonadas? É uma realidade que nós, como igreja, precisamos estar atentos. E podemos, ou melhor, e devemos, na medida do possível, suprir essas necessidades. Os filhos são aqueles que mais sofrem. Agar, ela temia a morte de Ismael, como nos diz o versículo 16 do verso 21. Quantas mães, neste dia tão especial, elas não choram por saudade dos seus filhos? Quantas mulheres não vivem esse dilema, irmãos? Aquela mulher, ela foi consolada. Capítulo 21, verso 17 ao verso 19, nos diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: O que é que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a oração do menino, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levanta-te o menino pela mão, porque dele farei um grande povo. E então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, e foi até lá, e encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Israel, ou melhor, Ismael em hebraico, irmãos, quer dizer Deus ouve.
Deus tem ouvido as orações dessas mulheres, assim como Deus tem ouvido a oração de Agar. Vamos fugir um pouco dessa realidade de Agar? Você como mulher tem os seus problemas. Você como mulher tem os seus dilemas. Você como mulher tem os seus objetivos. Você como mulher tem as suas missões. Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido as suas orações às madrugadas. Deus tem colhido as suas lágrimas. Pois assim como Agar, Deus ouviu a oração do seu filho. Ismael, Deus ouve. Enquanto Agar chorava por sua vida frustrada, o seu filho orava. E o significado do seu nome aconteceu. Deus ouviu a sua oração. Deus supriu o mantimento suficiente para que eles não morressem de fome. O consolo de Agar, ele veio por intermédio do seu filho. Deus prometeu com que Ismael também, de que Ismael também descendesse uma grande nação. Havia com Israel, e houve também a promessa de Deus para com Ismael. Hoje, nós sabemos que os descendentes de Ismael são os árabes. Mas por causa do sofrimento daquela mulher, pelo fato dela não desistir de viver, pelo fato dela não desistir do seu filho, pelo fato dela vivenciar todas aquelas dificuldades, mas ela foi inflexível em relação ao amor que ela tinha pelo seu filho, Deus ouviu aquela oração e fez com que a sua descendência, e fez com que o seu filho alcançasse uma postura, de senhor de uma grande nação. Imagino o quanto você, mulher, tem orado pelos seus filhos. O quanto você, mulher, tem orado pela nossa sociedade. O quanto você, mulher, tem sido alvo de oração. Pessoas que nos ajudam em oração, e Deus tem ouvido, mediante as lutas, mediante as dificuldades, pessoas que mudam de vida, saindo de uma postura de abandono, saindo de uma postura de humilhação, e se tornando um orgulho, primeiramente para Deus e depois para a própria sociedade. Isso é prova do quanto as mulheres são fortes. Quando nós nos deparamos, então, com a postura de todo o Antigo Testamento, com uma visão patriarcal, a qual a Bíblia nos apresenta, a gente percebe o quanto as mulheres eram desvalorizadas no Antigo Testamento. Mas quando Jesus ele chega, ele traz uma nova realidade. Quando Jesus ele chega, ele traz uma nova função. Jesus apresenta a mulher com total valor. A primeira pessoa a qual Jesus se apresenta após a sua ressurreição era uma mulher, para que todos pudessem saber o quanto vocês são especiais. Amém? Eu não posso me estender, pois o tempo já não nos espera. Havia aqui algumas questões ainda a serem trabalhadas. Mas eu penso que independente de qualquer coisa, a mensagem dessa noite ela foi apresentada. Que por mais que as lutas apareçam, que por mais que as dificuldades elas sejam assustadoras, não desistam. Porque assim como os homens, Deus também chamou as mulheres. Assim como Deus nos ama, Deus também ama a cada uma de vocês. E não é a nossa função, não é o nosso gênero que faz com que sejamos mais amados ou menos amados. Não. Em Cristo nós somos um. E o que seria de nós, homens, se não fosse
as mulheres. Amém? Deus eterno, Deus soberano, Deus todo-poderoso, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela vida de cada uma das mulheres que estão aqui. Não só as mulheres que estão aqui, Senhor, mas todas aquelas que nós temos contato. Todas aquelas, Senhor, que nós sabemos que são lutadoras, que são guerreiras, que acordam, Senhor, de manhã e que muitas vezes sustenta, Senhor, a sua própria família. Deus, que o Senhor possa conceder a cada uma delas o teu amor, que o Senhor possa conceder a cada uma delas, Senhor, a tua força para que elas possam continuar, Deus, nessa caminhada. Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa se revelar a cada uma delas de forma que, se ainda não tiveram um encontro contigo, que elas possam vivenciar, Deus, esta realidade. E assim, Deus, como cada mulher que foi apresentada aqui no Jogral, que auxiliaram no processo, ó Deus, de propagação do Evangelho em meio ao ministério de Cristo, e não só ao ministério de Cristo, mas ao ministério dos apóstolos. Que as mulheres possam assumir, Deus, o seu lugar na sociedade, que as mulheres possam, Senhor, assumir, Senhor, a sua função de evangelista, de pregadora, Senhor, tanto em palavras quanto em vidas, para que as pessoas possam olhar para elas e perceberem o quanto Deus está presente, para que as pessoas possam, Senhor, olhar para elas e perceber o quanto Deus tem o poder de transformar. Essa é a nossa oração, Pai. Te suplicamos pelas mulheres da nossa igreja, te suplicamos pelas mulheres da nossa cidade, te suplicamos, ó Deus, pelas mulheres do nosso estado, do nosso país e por todas as mulheres do mundo, porque elas pertencem ao Senhor. Do Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas e para o Senhor. Glória, pois, ao Senhor eternamente. Em nome de Cristo Jesus, Deus, abençoa a cada uma delas, Pai. Amém, Senhor. Amém.